Então, nós vamos começar então a nossa segunda aula. A nossa matéria é Igreja e o Direito Civil. Então, na última aula, Luciano, nós falamos sobre a importância da questão judicial da igreja, né? Falamos alguma coisa no contexto histórico sobre alguns problemas que afligiam, eu não vou dizer a igreja, mas a população como um todo aqui no Brasil, antes de existirem as primeiras constituições, né? Então, nós estávamos falando sobre a questão até para você se casar, se não fosse católico aqui no Brasil, seja bem-vindo, Nelson, se não fosse católico, você não poderia se batizar, você não poderia se casar, se morresse e não fosse batizado, você não poderia ser enterrado, ter uma cerimônia fúnebre, então tinha que ser católico, né? Então, aí, com o advindo das constituições do Brasil, aí começaram a surgir, então, algumas facilidades, né? E outras igrejas passaram a ser inseridas numa visão universalista na questão, por exemplo, os cemitérios que eram só para católicos passaram a ser para todas as religiões, né? Então, em princípio, as igrejas evangélicas não poderiam exibir placas, não se podia fazer evangelismo, os evangélicos poderiam manifestar a sua fé, mas dentro de casa. E as casas não poderiam configurar a igreja. Era uma coisa bem restrita no começo. Então, com o advindo das constituições, das leis, né? E a nossa matéria trata exatamente sobre a questão jurídica, direito. Direito é direito, né? Então, direito que nós passamos, a igreja passou a ter, então, no contexto histórico, né? Social. Então, as igrejas, mesmo as não evangélicas, as não católicas, agora podiam também ser sepultados, podiam se casar, né? Podiam registrar o casamento. Era um absurdo, né? Você só fazer casamento, só fazer enterro de quem era católico, né? Isso é um absurdo. E uma das demandas da Igreja Católica, né? Ela requereu o direito de ser a religião oficial do Brasil, e a primeira Constituição logo já desbancou isso. Não, vocês não vão ser a religião principal, né? Ela vigorou por quase 300 anos, né, como a religião principal. Embora tenha vindo alguns grupos aqui, né, vieram lá em 1555, alguns calvinistas amando de João Calvino para cá, alguns franceses, e esses franceses eles fundaram a França Austral aqui no Brasil. Nós até comentamos ali na ilha de Villegagnon, ficaram ali por alguns anos. Agora, o problema, inclusive, nós comentamos na aula passada, o problema foi que... Seja bem-vindo, Ricardo. Ricardo está até de terno e gravata aí. Vai servir Santa Ceia aí, ô Varão? Né? Estamos na posição de vaso. Estamos na posição de vaso. Rapaz, você é um obreiro aí, obreiro da turma aqui. Olha que o professor todo desviado, ó. Aí, vendo? Tinha que tá, mas a camiseta é convertida aí, ó. Amém, amém. Ó, amém. Da Deus tem mais, da igreja Deus tem mais. Ganhei de um pastor, Roberto, lá, meu amigo. Camiseta top aqui, ó. Gosto muito dessa camiseta. Roberto, se estiver assistindo aí, pode mandar outra, hein? Deus abençoe. Manda uma para mim também. Aí, ó, vai fazer sucesso, hein, Roberto? Igreja Deus tem mais. Deus abençoe, pastor Leandro lá. Então, varões, o problema, a gente estava comentando, que as igrejas que vieram antes, né, as que não eram católicas, elas vieram com o intuito de colonizar o Brasil e não evangelizar, né? Mas a partir aí do século XIX, né, quando começaram a vir os ingleses, que estavam dando apoio para o Dom João VI, começaram então a surgir a necessidade de... Os ingleses disseram o seguinte: ó, eu sei que vocês são perseguidores aí do pessoal que não
não segue a cartilha de vocês, que não é católico, mas nós não somos católicos, não, nós somos anglicanos, como é que vai fazer? Aí o Dom João VI falou, não, pode vir, que ninguém vai perseguir vocês, não. Aí os ingleses tiveram a oportunidade de fundar um cemitério só deles, lá no Caju, né, que é o cemitério dos ingleses. Falamos isso na aula passada. Inclusive, o cemitério dos ingleses era bem diferente, né, dos cemitérios dos portugueses, porque eu até mandei um livro para vocês aí, o Cemitério dos Pretos Novos, né? Um livro aí bem interessante, seria bom vocês lerem. Para vocês verem como é que os negros sofriam aqui até para ser sepultado, né? E o cemitério dos portugueses era uma bagunça, segundo alguns escritores que moravam aqui no Brasil na época, né, no século XVIII, século XIX, eles diziam que quando entrava no cemitério para visitar alguém ou para fazer algum sepultamento, existiam corpos, ficavam empilhados um em cima do outro. Era uma coisa horrível. Era um lugar lúgubre, escuro, sujo, bagunçado. E o cemitério dos ingleses, os ingleses fizeram tipo um parque, com árvores plantadas, bancos para as pessoas sentarem. Então, quando a pessoa chegava lá, nem parecia que ela estava no cemitério, né? Inclusive, até hoje é assim o cemitério dos ingleses. Fica ali no Caju. E lá no Caju tem um cemitério dos judeus também, né? Porque o judeu também não podia ser enterrado. Então, tudo isso tem um porquê histórico desses cemitérios existirem, é porque eles não podiam ser enterrados. Inclusive, os senhores de escravos, na época, que tinha alguns escravos que não eram batizados, né? A maioria era batizada, mas tinha alguns que não eram batizados. Os senhores dos escravos, quando os escravos morriam, eles enterravam os escravos na floresta, no meio da roça, no meio do mato. Você entendeu? Era uma perversidade que se fazia. Então, agora nós vamos dar início aqui à questão propriamente, né? Nós falamos esse contexto histórico. Então, nós vamos dar entrada propriamente agora na questão jurídica mesmo, de direito, né? Porque é muito importante nós como líderes, né? Eu não sou pastor de igreja, né? Eu sou um pastor na minha igreja, mas tem alguns pastores aí que é uma matéria bem interessante que eu acredito até que muitos pastores não têm conhecimento disso que nós estamos falando e que nós vamos falar aqui. Seria bom, né? Então, vamos lá. Professor, rapidamente, o senhor falou que enviou o link, falou que mandou o livro aí para o grupo? Mandei. Eu só estou vendo aqui Liberdade Religiosa, que é essa matéria que o senhor mandou. Não, eu mandei 2 livros. Eu mandei também os judeus como é que é? Os judeus que formaram o Brasil, uma coisa parecida. E eu mandei o cemitério. Eu vou mandar de novo. No final daqui eu mando de novo. Tá bom? Eu não estou vendo aqui não, no grupo não. Só estou vendo essa apostila aí que o senhor mandou. Tá. Eu vou mandar de novo então. Só se eu mandei para outro grupo lá. Tá, mandei errado. Mas vou mandar de novo. Fica tranquilo aí, Nelson. Depois vocês leem, vocês vão gostar. Muito interessante. Então, a última aula nós paramos exatamente aqui, que eu estava falando sobre Estado Democrático de Direito. Isso é uma frase muito utilizada aí por políticos, né? Quando eles se veem ou veem que os seus direitos estão sendo tolhidos. Mas, principalmente o pessoal aí progressista, né? Da esquerda, eles falam, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Agora, o que vem a ser isso? O que é um Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito ele significa que nenhum indivíduo, seja do presidente até um cidadão comum, está acima da lei. É simplesmente isso. Então, todos têm que... Deixa eu botar aspas aqui, né? Deveria acontecer assim, né? Deveria. Mas a gente sabe muito bem que não é assim, infelizmente, aqui no Brasil. Infelizmente. O que impera aqui é a injustiça. Você vê uma pessoa aí que está passando fome, aí, rouba ali, sei lá, não estou dizendo que ele está fazendo certo não, tá? Roubou lá 1 quilo de feijão. Ele vai preso. Aí tem um cara que desviou bilhões e está passeando na Europa, cara. Você está entendendo? É uma injustiça isso. Então, esse Estado Democrático de Direito só está no papel, né? Isso aí não funciona. Infelizmente. Mas, graças a Deus, nós temos a justiça divina, né? Graças a Deus. Ela tarda, mas não faz. Tarda não, ela chega na hora certa. Com certeza ela virá. Meu pai dizia que
a vingança vem a cavalo, né? Acho que isso é um ditado de siciliano, né? Que meu pai era italiano, mas ela chega. Cedo ou tarde ela chega, né? O cara acha que o cara está se achando, está em evidência, com mentiras, né? Com hipocrisia, mas daqui a pouco a máscara cai, a farsa é exposta, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Aquilo que é falado nas escondidas vai ser falado em cima do telhado. Então, a Bíblia mesmo fala sobre isso. Então, nós que somos evangélicos, somos cristãos, né? Somos crentes em Jesus, nós temos que crer na palavra do Senhor e, embora a gente veja e padeça muita injustiça, né? Porque os dias são maus, mas, irmãos, tenha certeza de que a justiça divina virá. Ela vai vir, né? Assim como vai nascer sol amanhã. É certo que o acerto de contas virá. Bom, então nós vivemos nesse Estado democrático de direito, né? Então, os governos democráticos exercem uma autoridade por meio de leis, né? Que estão leis e estão eles próprios sujeitos aos constrangimentos impostos pela lei. Então, esses mesmos, por exemplo, os políticos lá do legislativo, né, os deputados e senadores que aprovam leis, uma vez essas leis aprovadas, eles mesmos também vão estar sujeitos ao constrangimento no sentido de se cumprir essa lei que eles aprovaram, né? Então, essas leis elas devem expressar a vontade do povo, não os caprichos dos reis, né? De ditadores, de militares, líderes religiosos ou partidos políticos autonomeados. O que a gente tem visto, infelizmente, é que muitas leis elas são aprovadas para dar base a ideologias que muitas vezes elas vão de encontro à palavra de Deus, à moral, aos bons costumes, né? Porque por muito tempo aqui no Brasil, infelizmente, imperou aí uma ideologia essa chamada progressista, que o objetivo deles é exatamente bater de frente com as convenções estabelecidas, com as regras. Não respeito às leis, não respeito à ordem, não respeito às convenções, não respeito à moral, bons costumes, né? Para eles, nós vivemos num relativismo, né? O que é certo para um não é certo para outro. E o que nós temos que fazer é respeitar as diferenças. Diferenças para eles é bagunça, né? Nós falamos na aula passada com relação que o Brasil é um país laico. Laico é uma pessoa, inclusive a palavra leigo vem de laico, que é do povo, né? Então, o laico é aquela pessoa que não tem vínculo com as coisas sagradas, mas ela está vinculada com as coisas profanas, as coisas do mundo. O Brasil, então, é um país laico porque nós não somos um país dominado ou governado por nenhuma religião. No caso do Irã, que é um Estado islâmico, né? Estado islâmico no sentido assim, é um país que tem ali, é governado por um ayatolá, um líder religioso. É como se o Brasil fosse um país evangélico e o presidente fosse um pastor, né? Mas não é o caso nosso aqui. O Brasil é um país laico. Só que o Brasil é um país laico, mas o Brasil não é um país ateu. Essa é a diferença. O que estão querendo impor é que o Brasil é um país ateu. O Brasil não é um país ateu. O Brasil é um país cristão. Laico, sim. Agora, ateu, não. Então, a maioria aqui, 80% dos brasileiros, 75%, são cristãos, de origem cristã. Então, nós não podemos dizer que o Brasil é um país ateu, né? Então, todos, até aqueles que aprovam a lei, no caso aqui do Legislativo, eles estão sujeitos a essas leis que serão aprovadas, né? Então, essas leis não podem elas têm que expressar a vontade do povo, não de um grupo, de uma elite, né? De um grupelho, ou de um partido político, ou de uma ideologia. Isso não pode. Ou de militares, ou até de religião. Uma outra curiosidade, né? O Brasil é país laico. Eu também não posso
Nós falamos aqui do islâmico, né? Lá do Ayatollah. Mas se o Brasil, o Bolsonaro, de vez em quando, aí, ele não é evangélico, né? Mas ele gosta, né, de fazer algumas citações aí da Bíblia, aquela coisa toda. Nada contra, né? Que bom que se todos fizessem isso. Mas uma coisa também, a gente não pode tentar colocar a goela abaixo das pessoas o fato de nós sermos cristãos, né? Cada um é livre para seguir o que quiser. Eu posso evangelizar, mas eu não posso forçar, né, a pessoa a ser um evangélico. Aí tem um pessoal que já está começando a ser meio que, né, forçar a barra, né? Eu sou terrivelmente evangélico, né? Então, são algumas expressões aí que só vai trazer problema, né? Seria melhor ter ficado quieto, né? Então, se você quer... A melhor maneira da gente dar o testemunho é fazendo as coisas, vai fazendo, pelas atitudes, né? Porque, às vezes, as palavras, aquilo que a gente fala, né? Até que estejamos falando coisas boas, mas pode ser... Geralmente vai ser adulterada a fala, a gente sabe disso, né? Vai ser transformada numa fake news, isso é a coisa mais comum, e vai ser colocado contra nós. Então, bom seria se o Brasil fosse um país evangélico, né? Apesar que nós já somos quase 40% dos brasileiros, 35%, quase 40% de evangélicos, né? Mas é uma porcentagem que não está fazendo diferença nenhuma, né? Aqui São Gonçalo aqui é o município mais evangélico da América Latina, é um dos mais perigosos, né? Mas tem alguma coisa errada. E não é com o evangelho, não. Com certeza. Se pega esses meninos aí que estão fazendo parte do tráfico, que estão sendo presos, aí você pega o nome desses meninos aí. É Pedro, Moisés, Lucas, Mateus. A cadeia está cheia de personagem bíblico lá. Até mandaram para mim mandaram um postzinho aí no WhatsApp, né? O cara falou assim, pense muito bem antes de você colocar, como é que é? Se você colocar o nome bíblico no filho, instrua ele muito bem, né? Porque eu vi Pedro fumando maconha com João ali na esquina, né? Então é complicado, né? Mas não tem nada a ver. Fazer o quê, né? Infelizmente. Mas só para vocês verem, então o Brasil é um país que tem muitos evangélicos, mas nós não estamos vendo muita diferença, né? Infelizmente. Mas, enfim. Prosseguindo aqui na nossa... Então, as leis devem expressar a vontade do povo, já falo. Então, no Estado de Direito, um sistema de tribunais fortes e independentes deve ter o poder e a autoridade, os recursos e o prestígio para responsabilizar membros do governo e altos funcionários perante as leis e os regulamentos da nação. Então, por essas razões, o juiz deve ter uma formação sólida, seja profissional, independente e imparcial. Não é o que a gente vê, né? Nós temos juízes aí no STF que não são juízes, né? A gente sabe que essa questão está mais voltada para... pendendo mais para o lado político do que para o lado jurídico, né? Então, eu acho um erro o presidente nomear um STF, né, ministro do STF. Isso aí deveria ser o próprio Ministério da Justiça, deveria ter nomes ali, pessoas que já tivessem juízes mesmo, né, de carreira, deveriam já estar no top da sua carreira, devia ser o top máximo, devia ser o juiz do tribunal, né? Porque quando um presidente, seja de que lado for, seja de direita, de esquerda, ele coloca lá homens dele, aí você acaba, né, você coloca pessoas para acabar te favorecendo. É o que a gente está vendo. Os camaradas não aprovam lei nenhuma que condene ninguém que os colocou lá. Isso é complicado, né? A nossa aula não é política, mas a nossa aula é direito, né? Mas é o que a gente está vendo, né? Faz parte. Infelizmente, não é o que acontece. E a igreja ela está inserida nesse contexto aí e não pode se eximir de cumprir as leis. Então, as leis que existem, nós falamos aí que aqueles que aprovam as leis,
no caso do legislativo, eles também estão sujeitos a essas leis. O presidente está sujeito à lei. Do presidente a pessoa mais humilde lá do Palácio da Alvorada, né? Então, isso é o Estado democrático de direito, né? Porque todos estão sujeitos à lei e ninguém está acima dela. E a igreja, embora o Brasil seja um país laico, a igreja é uma instituição reconhecidamente, né, pelo Código Civil e pela Constituição. A igreja tem os seus direitos adquiridos desde a primeira Constituição, né, quando a primeira Constituição deu direito à voz à igreja, e deu direito até a igreja a comprar bens, né, comprar imóveis, que não podia isso também antes. Mas a partir das primeiras constituições, a igreja foi conquistando direitos, né? Nós falamos isso na aula passada. Então, a igreja está inserida nesse contexto aí, e a igreja também não pode se eximir de cumprir as leis. A igreja tem que cumprir as leis. E os líderes também. Nós falamos na aula passada que o governo ele é o responsável pela manutenção e segurança da igreja. E a igreja não pode ser impedida de funcionar. Até falamos na aula passada que, fazendo a aplicação do que está acontecendo nos nossos dias, que alguns prefeitos se tornaram verdadeiros tiranos, né? E chegaram a ponto de mandar aí a sua guardinha municipal vir fechar a igreja. Eles não poderiam fazer isso, porque a Constituição determina que a igreja não seja fechada, não pode. E o prefeito, que é o executivo, no caso ali do município, ele tem que velar e zelar por essa lei, de fazer a igreja funcionar e não fechar. Até eu fiz uma pergunta aqui, você acha que a igreja deveria ser fechada? Ela pode ser fechada? Então, não pode. Ah, mas é questão sanitária. Não pode. Vamos fazer o que a gente está fazendo. Distanciamento, álcool gel, tudo bem, não pode mais 100% da ocupação, que se faça 50%, 60%, mas a igreja não pode ser impedida de funcionar. Não pode. Então, mas com relação às leis, às outras leis, a igreja tem que cumprir os seus líderes também. Tá? Não vale para o direito a desculpa de que a sua religião diz isso ou diz aquilo. Se você não sabia dessa lei porque leu apenas a Bíblia, ou simplesmente dizer tratar-se de questão religiosa. Então, tem um ditado no direito, né? Tinha um colega meu, quando eu trabalhava nas vacas, ele fazia direito e gostava muito de ficar repetindo isso. É mais ou menos assim, se eu me lembro bem, né? Que o direito ou a justiça ela não ajuda aquele que dorme, né? O que significa isso? Eu tenho que conhecer a lei, meu irmão. Então, se eu não conheço a lei, você vai ser prejudicado. Então, o que dorme, no caso, é aquele que não conhece a lei. Então, como está dizendo aqui, o fato de você não conhecer a lei, porque você só lê a Bíblia, isso aí não quer dizer nada para quem vai estar lá na frente te julgando ou te condenando, né? Você tem que conhecer a lei para procurar se defender, né? Então, a justiça não ajuda aquele que dorme. Tá? Então, nós temos que estar despertos e conhecer a lei. Por isso, é importante de conhecermos algumas questões mais comuns do direito eclesiástico. A Igreja Católica, você pode baixar da internet aí de graça. É até bom você ter o conhecimento. Eles têm um documento aí chamado Direito Canônico. É matéria, inclusive, do seminário católico, isso aí. O camarada vai estudar para ser padre lá. Até quem vai fazer teologia mesmo aqui nessa escola São Bento, eu não sei se teologia e filosofia também, mas teologia é sério. Você vai estudar direito canônico. Eu acho que até quem estuda direito tem essa matéria direito canônico também. Algumas faculdades devem ter. Uma PUC dessa aí com certeza tem. Que é uma faculdade que tem viés católico, né?
Então, direito canônico. Eu até recomendo que vocês baixem na internet, é de graça. Só para vocês terem uma ideia do que se trata. Então, a Igreja Católica ela procura resguardar os ministros, né, dela, na questão jurídica. Então, tudo que você for ler no direito canônico, você vai ver que exatamente são leis ali, são, como é que eu vou dizer? São recomendações, né, para que os padres lá, a diocese, o bispo, seja lá quem for, não incorra em erro, né, e algumas coisas bem interessantes lá, até com relação à missa, a cobrança de missa. Depois vocês dão uma lida lá, é bem interessante isso aí. Direito canônico. Então, a igreja está inserida nisso aí também. A igreja não é uma instituição estanque. Ah, nós somos igreja e nós não temos nada a ver com direito. O direito é lá com o advogado. Inclusive, eu não sei a igreja de vocês, mas na minha nós temos 2 advogados na igreja. Eu acredito que o pastor de vocês também deve conhecer algum advogado. Nós vamos falar aqui, inclusive, eu não sei se é nessa matéria, eu acho que é nessa matéria. Quando você vai... Não, eu acho que é na outra matéria, a matéria de administração eclesiástica. Que tem tudo a ver com... Acho que é depois dessa matéria aqui, é administração eclesiástica, para vocês aqui. Como é que os documentos necessários para se abrir uma igreja. Então, você vai ter que ter um estatuto, você vai ter que registrar a igreja tem que ter um CNPJ, e para se constituir e para se estabelecer uma igreja, se abrir uma igreja, você tem que ter um contador que vai ter que assinar um documento lá, e o advogado, né? O advogado também. A igreja tem que ter essa cooperação jurídica e administrativa, tá? A molecada gritando aqui é fogo, rapaz. Primeiro andar é uma tristeza, né? Vai dando glória aí, varão. É isso aí, daqui a pouco para. Daqui a pouco ele cansa. Só Jesus. Seja bem-vinda, Margarete. Nem te vi aí. A Margarete, toda vez ela entra sorrateira, igual uma lagartixazinha, assim, com todo respeito, né? Estou dizendo que você parece uma lagartixa. Eu estou dizendo que você, assim, bem devagarinho, ela fica. Quando eu vejo, Margarete está ali. Seja bem-vinda aí, Margarete. Obrigada, Paulo. Boa noite. Boa noite. Bom, então, ó, nós já vimos um monte de coisa interessante aqui, né? A igreja tem que ter um contador, a igreja tem que ter um advogado, um ou mais, né? Quanto mais, melhor. Tá? Porque cedo ou tarde nós vamos precisar. O contador, com certeza, né? Todos os meses. Ah, não, eu não preciso de contador porque eu controlo a igreja. Não faça isso, meu irmão. Se eu sou pastor da igreja, eu não posso ser bom em tudo que eu faço. Não tem como. Eu tenho que ser humilde o suficiente para saber que em alguns aspectos da igreja eu não posso. Ah, mas eu sou formado em direito. Tem até OAB. Mas eu não tenho como pastorear uma igreja e ser o advogado da igreja. Eu não posso fazer isso. Tá, aí alguém coloca abre um processo contra você, o pastor da igreja. Tudo bem, você não tem culpa de nada. Foi um processo injusto que abriu contra você. Você mesmo vai lá se defender? Você vai ter cabeça para isso? Então, nós temos que constituir um contador, um advogado ou mais de um advogado, né? Dessa área civil, né? Área tributária, né? Criminal não vou dizer, né? Porque não é o caso nosso aqui, né? Na nossa igreja lá, embora nós tenhamos lá 2 advogados, um inclusive é o cunhado do meu pastor, trabalha até na prefeitura ele, mas nós temos outros advogados lá que não são advogados da igreja, mas com certeza, se precisar, o serviço da igreja, né? Com certeza eles vão ali estar disponíveis, né? Pessoas de bem, pessoas queridas lá. Então, toda a igreja tem. Então, o líder também ele tem que ser suficientemente humilde para saber que precisa de ajuda. Nós não podemos ser bons em tudo. Não tem como, irmãos. Não tem. Eu vou ser sincero para vocês. Eu não sei. Eu já tentei
tentei porque o meu pastor me colocou à força por 4 ou 5 meses para ser tesoureiro. Eu não roubei dinheiro nenhum, não, tá? Vou deixar claro aqui. Mas não é minha praia, meu irmão. Eu não sei lidar. Eu sei lidar com o meu dinheiro. Eu cuido direitinho, né? Controlo. Mas o dinheiro dos outros eu não sei. Não dá. E igreja, você precisa de ter nota fiscal, você tem que ter livro de caixa, de entrada, de saída. E a pessoa tem que ter essa tarimba, tem que ter essa formação. E eu não tinha, era uma igreja pequena, né? Mas na boa vontade, né? O pastor pediu meu auxílio e por uns 4 meses eu fiquei. Mas foi o suficiente para ver que não é minha praia. A parte administrativa também não é minha praia. Não é. Para vocês terem uma ideia, antes de eu ser pastor, eu era torneiro mecânico. Depois fui para a Marinha, fui ser telegrafista. Eu não sou da área de administração, né? Eu sou operativo, eu sou diferente, né? Isso é bom, porque cada um na sua chamada, né? Se você me botar para fazer alguma coisa, tem que fazer isso aqui na rua, tem que fazer isso aqui no campo missionário, eu vou. Coisa que eu gosto. Amo. Mas não me coloque numa tesouraria e numa secretaria que não vai dar certo. E graças a Deus pelos tesoureiros e secretários que nós temos, né? São pessoas que foram chamadas e gostam de fazer isso. Certo? Então também não é pecado você não fazer. Então nós temos que ser humildes o suficiente para pedir ajuda. E o que mais tem na nossa igreja são pessoas querendo ajudar. Viu? Embora pareça que não, mas sim, sempre tem alguém que quer ajudar. Está esperando só a oportunidade. Inclusive, eu tenho alguns irmãos que... Eu estou falando de pessoas que chegam a mim e falam, poxa, pastor, eu já estou aqui há tanto tempo, ninguém me chama para nada. Né? É complicado. Às vezes a pessoa tem ali uma chamada, tem uma tarimba, tem uma formação e ninguém está aproveitando. Por exemplo, olha só, nós temos, eu falei que nós temos advogados, nós temos psicólogos na igreja, nós temos médicos. Eu não poderia pegar esses irmãos aí e fazer uma vez na semana. Olha, segunda-feira, de tal hora, nós temos aqui psicólogo na igreja a um preço módico. A gente combina com o irmão lá, né, da gente subsidiar, né, e com certeza o irmão vai fazer uma doação ali do tempo dele também. Não, pastor, eu vou doar sim umas 4 horas do meu dia, da minha semana, para ajudar aqui na igreja, cuidar dos irmãos. Eles vão ficar felizes com isso. Nós temos um médico, um cardiologista na nossa igreja, que ele tem um consultório dele, e, irmãos, ele atende os irmãos lá e não cobra nada. Não é questão de abusar, né? Os irmãos que não, são irmãos humildes que vão lá. Então, nós temos essa mão de obra na igreja e nós podemos usá-los para o engrandecimento do nome do Senhor, né? E para abençoar a obra. Então, temos um conceito aqui de direito eclesiástico, né? Segundo o sistema eclético, o direito eclesiástico tem uma natureza mista, pertencendo à teologia e ao direito. Então, essa matéria, direito eclesiástico, é uma matéria que envolve direito e teologia. Agora, como é que nós vamos balancear isso, né? Ela pertence à teologia por se basear nos seus princípios fundamentais e faz parte do direito, visto aproveitar as suas doutrinas e teorias que desenvolve e aplica no domínio da igreja. Então, são essas duas ciências, né, que se unem para formar o direito eclesiástico, que é aquele direito ecumênico lá que eu falei, ecumênico, não, canônico, né, direito canônico. Tá? Então, vamos lá. Uma introdução à teoria geral do direito. O direito é tradicionalmente dividido em 2 grandes ramos. Nós temos o direito público e o direito privado. O que é o direito público? O direito público tem por objetivo a regulamentação dos interesses da sociedade pública. Né? Então, ele vai ver a regulação dos interesses do público como um todo. A disciplina das relações entre o Estado e das relações das entidades e órgãos estatais entre si.
É característica marcante do direito público a desigualdade nas relações jurídicas por ele regidas, tendo em conta a prevalência do interesse público sobre os interesses privados. O fundamento da existência dessa desigualdade, portanto, é a noção de que os interesses da coletividade devem prevalecer sobre interesses privados. Assim, quando o Estado atua na defesa do interesse público, goza de certas prerrogativas que o situam em posição jurídica de superioridade ante o particular. O que significa isso? Ele está dizendo aqui que o direito público, ou seja, o direito de todos, é superior ao direito de um. Privado é de uma pessoa. Tá, pastor, em que sentido? Vamos lá. Vamos supor que a minha cidade cresceu, São Gonçalo. Vamos supor que nós temos esse viaduto aqui em Alcântara. Vou falar aqui onde eu moro, todo mundo conhece aqui Alcântara, né? Vamos supor que, poxa, e é o que está acontecendo, ninguém consegue andar aqui na hora de 8 da manhã, 9, 10, fica tudo entupido aqui. Alcântara, ninguém consegue andar. Aí o que vai acontecer? Nós temos os direitos privados das pessoas que são donos de lojas, que tem aqui no entorno do viaduto, por exemplo. Só que existe uma necessidade, nós estamos falando dos direitos privados, são os donos das lojas. Só que existe uma necessidade pública de 1.100.000 habitantes, que é de poder ter a liberdade de se locomover aqui em Alcântara, algo que não está acontecendo. Então, vamos supor que chega um prefeito aí, agora tem um novo prefeito aqui, o tal do capitão, sei lá, capitão Caverna, capitão Nelson, né? O capitão Nelson, capitão Nelson, viu, Nelson? Aí, ó, seu xará aí. O capitão Nelson, ele vai falar o seguinte, é o seguinte, não estava no meu projeto de governo, mas eu estou vendo que não tem como andar aqui em Alcântara. Nós vamos desapropriar toda aquela parte do lado direito, lá, do outro lado do viaduto, lá para quem vai ali para Vila 3 ali. Vamos desapropriar uns 20 metros ali, tudinho, nós vamos abrir uma avenida que vai passar, vamos fazer uma estrada ali. Porque quem quiser passar direto vai passar por essa estrada e quem quiser passar pelo viaduto vai passar pelo viaduto. Aí o que vai acontecer? O pessoal do direito privado vai dizer, não, eu estou aqui há 30, 50, 100 anos aqui, ninguém vai me tirar daqui. Vai ser tirado sim. Porque o direito público, ele se desiguala no sentido de que o direito público está embutido no direito público a necessidade de 1.100.000 habitantes, em contrapartida a 30 comerciantes que são donos ali, são proprietários daquelas lojas, entendeu? Então, é isso que está dizendo. Então, o direito público se sobrepõe sobre o direito privado. Muito obrigado. A mulher aqui, enfermeira, está me dando um auxílio aqui, que ela também é formada em gerenciamento. Muito obrigado, senhora Taranto. É isso aí. Bom, prosseguindo. Então, por esse motivo, são possíveis medidas como a desapropriação de um imóvel, tá vendo? Privado, para a construção de uma estrada. Não só estrada, mas vamos supor que o prefeito quisesse construir um baita de um hospital no centro de Alcântara, e se também quisesse desapropriar, ele vai desapropriar, porque é a precedência que tem o direito público sobre o direito privado. Ah, pastor, mas eu acabei de comprar esse terreno e fiz uma igreja aqui. Vai perder a igreja, meu irmão. Pela lei, vai perder. Eu e você, se nós tivermos uma igreja lá. É assim que funciona. Aí, a lei diz, presta atenção, tá? A lei diz o seguinte, a Constituição, né? Ela assegura o direito de propriedade. Você sabe disso, né? Mas faculta ao poder público efetuar desapropriações, desde que o proprietário, agora que está, desde que o proprietário receba justa e prévia indenização.
Agora, a pergunta do programa que fica é: será que realmente eu vou receber a indenização devida? Este é o problema. Eu nunca ouvi falar de alguém que teve o bem desapropriado, que recebeu o que realmente o imóvel valia, né? Sinceramente, eu desconheço. Se você, de repente, conhece alguém, se ganha, de empatar 0-0. Eu comprei lá um terreno, ainda fiz uma construção, eu disse, ó, a minha construção, mas o terreno aí dá R$1 milhão. Será que a prefeitura vai me pagar R$1 milhão? Mas não vai mesmo, irmão. Vai me pagar aí no máximo uns 300 mil, 400 mil. Se pagar, hein? O que a gente mais vê aí são pessoas que tiveram a sua propriedade privada desapropriada, estão na berlinda, ficaram sem nada, ou quando pagaram uma mixaria. Infelizmente acontece assim, né? Mas a Constituição assegura o direito privado, mas também assegura o direito público de tirar você de lá. Então, é uma informação interessante que eu acho que nem todos os líderes sabem disso, né? Essa matéria eu acho muito importante. Tem muitas informações bem interessantes aqui nessa matéria. Algumas coisas você já sabe, você já ouviu, mas muitas coisas eu tenho certeza que serão novidades para você, como foram para mim também, quando eu comecei a estudar sobre isso aqui. Então, dessa forma, se for necessária, tendo em vista o interesse público, a construção de uma estrada em cujo trajeto esteja um imóvel particular, o Estado promoverá a desapropriação independentemente do interesse do proprietário. Tu vai sair e acabou. Existem alguns filmes que a gente vê na televisão aí, tem uns filmes bem interessantes, que chega lá uma empreiteira, né? Camarada milionário, e chega uma empreiteira e fala assim, ó, ele compra os prédios de toda a região, todo mundo vende o prédio para ele. E tem lá um camarada que mora numa casinha e fala assim, minha casa você não vai me tirar daqui. Aí o proprietário lá, o empreiteiro, né, o dono da empreiteira, faz de tudo para tirar o cara de lá, cria até atentado, quase de filme, né? Aí teve até uma história que acabou que a empreiteira não conseguiu tirar o dono da propriedade privada lá. Aí ele construiu aquele condomínio todinho e no meio do condomínio está a casinha bem simples no meio. Não vendeu, o cara não vendeu, não se dobrou. Isso aconteceu aqui acho que foi em Ipanema ou Copacabana. Vocês passam ali na frente em frente à praia ali, aquela estrada, como é ali, Nossa Senhora de Copacabana, eu acho, né? Ali, acho que é a Avenida Atlântica. O Nelson que morou lá, ô Nelson, que avenida é aquela na frente da praia lá, Nelson? Você que tem uma cobertura lá na Vieira Soto. Sei não. É Nossa Senhora de Copacabana ou é a Avenida Atlântica? É a Avenida Atlântica. É Atlântica, né? Eu acho que é. Rapaz, a minha praia é a Praia das Pedrinhas, aqui não conheço nada. É a Avenida Atlântica, Nossa Senhora de Copacabana fica atrás, a rua paralela. Esse aí sabe que esse aí foi motorista de embaixador, hein? Esse é do bom. Você conhece a história do Luciano aí, Nelson? Foi motorista há 22 anos de embaixador, sabia dessa? Sabia. Olha só para quem eu estou dando aula aqui, cara. Tem que tomar cuidado agora, hein? Não sabia, não. Ele cantou essa pedra hoje aí. Mas boa, valeu, Luciano. Obrigado aí. O homem é um GPS humano. Então, se você passa ali na Avenida Atlântica, você vai ver aqueles baita daqueles prédios tremendos. Tem uns mais novos, outros mais velhos. E tem um lugar lá que tem uma casinha bem simples. É uma casa grande, bonita. Mas, em comparação às outras, inclusive até fizeram uma novela ali, uns 10 anos atrás, né? E ela está bem no meio daqueles prédios bonitos, né? Então o cara não se dobra para vender, né? Um dia vai vender, né? Não vai aguentar a pressão. Mas enquanto ela está lá, fica bem próximo do hotel Copacabana Palace, aquele bonitão que tem lá. Vindo mais para cá, e vindo para Ipanema, você passa na frente do Copacabana Palace
acho que umas 2 quadras, assim, você vai ver essa casa ali. Um dia que você passar por ali, por curiosidade, você dá uma olhada. Mas, enfim, mas geralmente não é o que acontece, né? Então, o direito público, ele se sobrepõe, né? Ele prevalece sobre o direito privado. Então, nas relações jurídicas do direito público, o Estado encontra-se em situação de desigualdade jurídica relativamente ao particular. Então, dá a entender, então, irmãos, nós estamos falando de direito público e direito privado, então, o Estado, que é o que manobra com o direito público, eles vivem em supremacia, né, com relação ao direito ao particular. Então, nós sempre vamos estar correndo risco. Concorda comigo? Sempre. Porque a qualquer hora que esses caras aí botarem na cabeça de fazer alguma obra aí, que na cabeça deles é alguma coisa importante, eu moro aqui num condomínio, né? Aqui não tem nem como passar avenida e estrada, aqui tem uma montanha de pedra aqui. Mas se o maluco achar que tem que passar uma estrada, mandar tirar esse condomínio aqui, vai ter que tirar. Vai vender os apartamentos aqui a preço de banana e cada um que se safe, meu irmão. É assim que funciona. Mas espero não estar mais aqui quando isso acontecer, né? Se Deus quiser. Ó, chegou uma informação nova aqui que a casa da Copa foi demolida? É, foi demolida? Eu vi. Viu agora? Rapaz, olha aqui o negócio, a informação é rápida. Então não existe mais a casa. A mulher viu aqui, acabou de demolir a casa. Acabou. Mudou a história. Esquece a história que eu contei. Já demoliram a casa, já vendeu. Pronto, acabou. Não existe mais. Mas até o ano passado estava lá que eu fui lá e vi. Então, o direito privado, por sua vez, tem como escopo principal a regulação dos interesses particulares. Então, o direito privado vai tratar da regulação dos meus interesses, não do Estado. Só que o Estado tem os interesses dele, né? E os interesses dele são maiores do que o meu. Então, essa desigualdade, a gente vai viver em constante desigualdade. E nós vamos ver essa questão da desigualdade e da injustiça. São duas coisas diferentes, tá? Será que a injustiça é uma desigualdade? São sinônimos? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, a nota característica do direito privado é a existência de igualdade jurídica entre os polos das relações por ela regida. Como os interesses tutelados são interesses particulares, não há motivo para que se estabeleça a priori qualquer relação de subordinação entre as partes. Mesmo quando o Estado integra um dos polos de uma relação rígida pelo direito privado, há igualdade jurídica entre as partes. Então, essa questão de igualdade, direito e justiça são termos que a gente precisa entender bem o que significa uma coisa com a outra. Tá? Mas antes da gente chegar lá, vamos entender alguns aspectos. Juízes, advogados, promotores, assessores jurídicos, eles serão sempre servos da lei? Não. Eles não estão ali para cumprir a lei, né? Você veja que do que vive um advogado, um juiz, um promotor? A lei está lá. Ele não pode fugir daquilo que está ali, escrito. Só que um advogado esperto, um bom juiz e um bom promotor, um assessor jurídico, muito mais do que conhecer a lei, muito mais do que ser servo da lei, ele tem que ser um bom intérprete da lei. Porque o que vai fazer a diferença não é você conhecer a lei. O que a gente vê, e a gente tem acompanhado isso aí na questão política, né? De alguns políticos aí que estão todo enquadrados pela lei, aí vem o escritório de advocacia que ele contrata com zilhões de advogados, não é um só, é uma equipe de advogados que tem para defender, né? Esses camaradas aí, seja quem for, eles vêm exatamente bater nas brechas que eles acham na lei. Não na lei em si, mas nas brechas que eles encontram na lei. Que brechas são essas? São interpretações que eles fazem destas leis. Tá? Então, eles não são escravos da lei. A lei é apenas uma das formas da manifestação do direito.
A lei seria como se fosse uma frente visível da atuação regulatória do Estado, né? Ela é só a capinha da frente. Então, a lei, no sentido jurídico, seria uma regra de conduta humana que é imposta e é ministrada aos cidadãos de um dado Estado. Então, são normas, né, que são impostas para o camarada que mora naquele país, Estado aí, né? É um Estado, município, é um lugar juridicamente ali ordenado, né? Politicamente também organizado. Isso é um Estado. Então, ele vai estar submetido a essas leis desse Estado. Mas a lei é só uma fachada do que vem a ser a questão jurídica ou do direito do lugar. O direito, por sua via, é um conceito com mais de um significado, a ponto de quase ser inexplicável. Então, segundo o autor aqui da nosso estudo, ele vai dizer que, então, que o direito ele é muito mais do que um conceito ou de um significado, a ponto de ser até quase inexplicável. Você não tem como explicar o direito. Embora a gente saiba o que é direito, né? Já fala de direito, você já sabe, é aquele cara que trata das leis, que estuda as leis. E a gente sabe também que quem estuda direito sabe disso, né? Que, diferentemente da Bíblia, a Bíblia é um livro que você estuda. A matéria que eu vou dar para vocês esse ano, amanhã, se eu der para outra turma, vai ser a mesma matéria. O direito, não. O direito está sempre mudando, as leis estão sempre mudando. E quem estuda direito, ele tem que estar sempre atualizado. Porque toda hora muda uma norma, toda hora muda uma lei, um decreto que é emitido, lei que é cancelada, lei que é substituída, lei que passa a ser extinta, né? Mas tem um nome que eles falam, não é abolida, caducada, né? Às vezes tem lei que tem tempo de duração, né? Por isso que quando você... Eu nunca estudei direito, né? Não sei assim, por curiosidade, né, para dar uma aula, mas estudar a fundo, não. Mas, geralmente, um advogado, ele tem ali um livro, né? Que é um livro, é uma Bíblia que eles têm, né? Ele até um nome, como é que é? Esqueci o nome daquele livro. É um livro das leis que estão vigorando naquele ano, né? Então, ele tem todo ano que trocar, comprar um livro novo, porque o ano do ano passado já não serve mais. Mas ele pode ter esse livro aí, né? Esse compêndio de leis, de repente, para embasar alguma peça que ele vai fazer, né? Para fazer menção, alguma coisa. Existe um ditado aí que a lei não pode retroceder para te prejudicar, né? Então ele pode pegar uma lei antiga para ver, tá? Mas enfim. Então, de certa forma, né, segundo até os juristas, né, a lei, o direito, ele é quase um termo inexplicável. Pode significar um sistema de normas ou ordenamento jurídico de um Estado ou jurisdição. Um conjunto de normas jurídicas de um determinado ramo, a faculdade concedida a uma pessoa para pleitear e defender seus direitos subjetivos. Ou pode ser entendido como ciência enquanto ramo das ciências sociais, que estuda o sistema de normas que regulam relações sociais, que podem ser conflitos ou de ordenação de direitos, enfim. Tá? Então, a lei deve servir ao direito. Então, a lei, ela existe para servir ao direito. Tá? Então, a lei, ela alimenta o direito. Não é o direito que alimenta a lei. A lei, ela existe para alimentar o direito. Porém, nem sempre cumpre o papel que a justifica e a legitima. A interpretação e a aplicação do direito envolvem aspectos éticos e políticos que o saber jurídico sozinho não é capaz de enfrentar. Então, entre a lei e o direito, deve o hermeneuta optar pela aplicação do direito, né? Lembra que eu falei para vocês que não basta você conhecer a lei, você tem que ser um bom intérprete e achar essas brechas que a lei tem. Então, como é que eu acho essas brechas da lei? Através da hermenêutica. Veja que a hermenêutica não é uma matéria que só se estuda na teologia. A hermenêutica ela é muito importante para um advogado. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar. Arte por quê? Arte porque
Cada um coloca a sua característica. Ciência por quê? Ciência porque tem normas. É a mesma definição de hermenêutica para nós na teologia. Ciência e arte é a mesma coisa. O hermeneuta bíblico é uma arte porque ele vai colocar as suas características na interpretação. Quando o pastor Taranto fizer a interpretação de um texto, vai ser uma perspectiva do pastor Taranto. Quando a Margarete fizer uma interpretação do mesmo texto, ela vai ver alguma coisa que eu não vi. Eu vou falar assim, poxa, Margarete, onde é que você pegou essa informação? Ela fala assim, eu peguei um livro tal. Eu falei, rapaz, eu não tenho esse livro, eu não sabia dessa informação. Então, foi uma arte, porque a Margarete, ou o Nelson, ou o Mateus, né? ou o Luciano, viu ali alguma coisa que eu não vi. E ela é uma ciência porque tem regras. Então, nessa parte das regras da ciência, nós não podemos defasar um do outro. Nós temos que seguir as mesmas normas para fazer a interpretação. E o perigo de se fazer uma interpretação fora dessas regras, trazendo para o lado teológico, é nós incorrermos em heresias. E na questão jurídica? Não vou dizer que seja uma heresia, mas pode ser uma coisa que não tem nada a ver. E ele vai ser questionado e contestado por qualquer um, porque, de repente, ele está trazendo uma ideia que foge completamente ao que a lei está defendendo e isso aí vai acarretar o quê? Ou na condenação do cliente dele, ou num dano que o cliente dele vai sofrer, porque vai ter que pagar uma indenização. Algo que, se ele fosse um bom hermeneuta do direito, veja, tem a lei, é importante, mas a hermenêutica, a lei e a hermenêutica, né? Ou a lei e o direito. Por isso que você tem que optar pelo direito. A lei é só para te auxiliar. Você tem que achar brecha. E para achar brecha, eu preciso da hermenêutica. Então, eu tenho que fazer uma aplicação, achar brecha, mas que seja cabível essa interpretação que eu vou fazer. No caso da teologia, o que não é cabível é uma heresia. No direito, não é uma heresia. Vai entrar um conflito com o que está dizendo ali. E o advogado, ou seja lá, tem o advogado e tem o defensor público, né? Como é que é o nome dele? Está escrito aqui. O promotor, ou assessor jurídico, um promotor. O caso do promotor aqui já é uma... Você sabe o que é o promotor, né? O promotor é quando alguém morre e não tem, quem vai defender o que morreu, por exemplo, tem um assassino que vai responder. Quem vai fazer o papel de quem morreu é o promotor, né? O promotor vai fazer de tudo para botar o cara na cadeia. E o advogado do suposto lá, né? Geralmente o suposto é o cara mesmo, né? Ele vai fazer de tudo para livrar o cliente ou pegar a menor pena possível. Não vai dizer que ele era maluco, que estava desequilibrado, estava bêbado, estava fora de si. Ele vai jogar um monte, né? Até esse mesmo colega meu aí que estudava direito, ele falou o seguinte, que um professor de criminalística dele, né? Falou assim, com relação a essa coisa do crime, né? Falou assim, rapaz, Aí ele falou assim, quando um criminoso vai falar com o advogado para defendê-lo, o advogado diz assim, me fala a verdade que eu invento uma história. Vê se pode uma coisa dessa. Então, o perigo do direito se transformar também na mentira, né? Agora, eu não vou dizer que todo advogado faça isso. Agora, se é um advogado cristão, eu acredito que ele não deve andar por esse caminho, né? Eu acredito que não, né? Porque não dá para ser cristão só dentro da igreja e, na minha profissão, ser um mentiroso, um inventor de história, para livrar um criminoso. Eu não posso fazer isso. Mas, infelizmente, é o que acontece. Mas não vou dizer que todo mundo faz isso, tá? Quem contou isso aí foi já se formou, já ele contou isso aí. Coisa que ouvem lá na faculdade, né? Mas, enfim. Então, a lei deve servir ao direito.
Então, a lei ela serve para servir ao direito, e não o contrário. Então, entre a lei e o direito, deve o hermeneuta optar pela aplicação do direito. A supremacia do direito sobre a lei, porém, não dispensa ao jurista de ser sábio e prudente. Olha aí. Essa prudência é imperativa. O bom intérprete busca encontrar caminhos para harmonizar a roupagem da lei com o bem comum e as exigências de justiça que devem ser o seu escudo e baluarte. Nesse diapasão é um aparelhinho para pegar o tom ou afinar instrumento, né? Nesse diapasão, jamais chegarão à conclusão de que a lei o obriga a ser injusto, tá vendo? Então, não é porque eu estou tentando achar uma brecha que eu vou ser injusto usando a lei. A lei não me obriga a ser injusto. Existem muitas pessoas que dizem assim, existem algumas normas, algumas leis que obrigam a gente a ser desonesto. Eu falei, não, ninguém obriga você a ser desonesto. Eu tive um aluno, há muitos anos atrás, aluno não, era meu colega de turma, eu estava no seminário na época, 1988, 89, por aí. Ele era empresário. E a aula que eu estava tendo, eu não sei se era aula alguma coisa a ver com direito. Era alguma coisa relativa a pagamento de impostos. Eu não estou lembrado que matéria que era o seminário. Há muito tempo, faz quase 40 anos, faz 30 e poucos anos. Eu não lembro. Aí o pastor falou, o professor, que era o pastor, né? Ele falou assim, não, a Bíblia diz que você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele era empresário, né? E o pastor estava falando sobre você não ficar, na hora de fazer o imposto de renda, você não pode mentir, né? Você tem que fazer a real, né? Aí ele usou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí esse irmão que era empresário falou assim, não esqueço até hoje, e quando o César quer muito, o que eu faço? Quando o César quer muito, olha. Aí criou um climão na classe lá, né? Então você veja o nível dos cristãos, né, que nós temos. Então isso mostra que ele agia de forma irregular na hora de fazer o seu... Bom, não quero julgar aqui, mas dá a entender, né, pela manifestação dele, que ele não cumpria regularmente os seus deveres, né, jurídicos lá, ou de coleta de impostos, né, porque ele achava que o César cobrava muito. A gente sabe que aqui no Brasil é terrível mesmo. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos no planeta, né? Mas, irmãos, o que você vai fazer? Você vai ficar de bem com Deus ou vai ficar de bem com... Ou acha, né, que vai estar de bem, ganhando mais? Então, isso é uma questão muito complicada e pessoal, né? Eu não sou aqui o dono da verdade, também não estou aqui para julgar ninguém e fazer a cabeça de ninguém. Sabe? Nossa matéria aqui é que está trazendo esse assunto, direito e nossas obrigações, né? Então, numa acepção clássica, justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Isso aqui é justiça. Cada um tem que ter aquilo que é seu. Concorda comigo que quando eu dou a cada um aquilo que é seu, eu estou agindo de igualdade? Tá certo? Eu posso dizer isso? Eu tenho 10 laranjas. Eu falo assim, eu não quero ficar com 10 e vocês sem nenhuma. Eu vou fazer justiça aqui. Eu vou dar 2 para o Nelson, 2 para a Margarete, 2 para o Luciano. Quem mais está aqui? Deixa eu ver quem mais está aqui. 2 para o Ricardo e 2 para o Matheus. Pronto, aí cada um ficou com 2. Eu agi de justiça? Houve igualdade na minha distribuição? Sim, houve igualdade. Provavelmente não houve justiça, mas igualdade houve. Pastor, mas por que não houve justiça? Porque a minha distribuição pode ter sido injusta. Ela foi
igualitária, né? Que ela deu de forma igual a todos. Mas ela pode ter sido injusta. Mas como pode acontecer isso? Olha só, pode acontecer da seguinte forma. O pastor Taranto não tem nenhum filho, por exemplo, e ficou com 2 laranjas. O Nelson tem um exemplo, tá? Estou usando aqui de exemplo. O Nelson tem um filho, também ganhou 2 laranjas. Mas vamos supor que a Margarete, é só brincadeira, tá, Margarete? Tivesse 8 filhos, né? Olha, eu agi de forma igualitária, só que eu fui injusto com a Margarete, porque ela vai precisar de muito mais do que 2 laranjas. Entendeu a diferença? Então, eu posso agir de igualdade, mas eu posso ter sido injusto. Então, foi uma divisão injusta. A Margarete precisaria de 8 laranjas, não de 2. Tá, mas se eu desse as 8 para a Margarete, os outros não ganhariam nenhuma. Mas como eu quis ser justo, eu fui justo. A gente vai ver isso bem na Bíblia, né? Quando Jesus falou assim, aqueles trabalhadores, lembra? Tem o trabalhador que foi chamado na hora terceira, depois na hora 12ª, depois na hora 15ª, né? E da 17ª horário. Um foi chamado 6 da manhã, ou 5 da manhã, outro foi chamado às 9, outro ao meio-dia, outro às 3 da tarde, outro às 5 da tarde. Quando foi 6 da tarde, ele foi fazer o acerto, se lembra? Aí falou assim, venha trabalhar por um dinheiro. Ué, o camarada que começou a trabalhar às 5 da manhã, ele recebeu o que foi acordado, um dinheiro. Só que ele trabalhou de 5 da manhã até 5 da tarde, trabalhou 12 horas. E ele viu que teve camarada que chegou às 5 da tarde e ganhou a mesma coisa. E aí vai reclamar com o Senhor. Veja que na Bíblia tem esse exemplo, né? Mas, Senhor, isso que o Senhor fez é injusto. Injusto por quê? Porque nós estamos trabalhando desde manhã aqui. E essa rapaziada chegou agora, trabalharam 1 horinha só, já vão ganhar a mesma coisa. Aí o que o Senhor fala? Mas eu fui... Qual foi a promessa que eu fiz para vocês? Não é de um dinheiro? Foi. E o que você recebeu? Um dinheiro. Então, você está reclamando de quê? Claro que aí a ideia é outra, né? A ideia é outra. São aqueles que foram chamados há mais tempo e aqueles que foram chamados já próximo do fim, do tempo do fim, né? Então, ninguém é menos importante nessa história. Assim como quem foi chamado primeiro, assim como aquele que trabalhou um pouquinho só, mas trabalhou, o importante é ter trabalhado, meu irmão. Foi convidado e foi. E outra, o que o Senhor combinou, ele pagou. Não era a salvação que ele prometeu? Por que eu vou questionar a salvação de um outro que chegou depois de mim? Eu não ganhei já o que foi prometido para mim? Para que eu vou questionar o outro? Então, aquela famosa... Não sei, é uma coisa ruim que nos acompanha, né? De nós medirmos os outros a partir de nós. Usarmos a nós como uma referência, né? Se o cara é mais feio que eu, não se cuida. Se é mais bonito, quer aparecer. Se come menos que eu, passa fome. Se come mais do que eu, é um glutão. Se veste pior que eu, é um esmoléu. Se veste melhor que eu, quer aparecer também. Sabe? Se trabalha menos que eu, é vagabundo. E se trabalha mais, é um viciado em trabalho. Então, a referência sou sempre eu. Está errado isso. Então, esses camaradas aí que foram chamados para trabalhar, eles usaram a si próprios como referência. Mas o Senhor já deu logo na canela deles, que foi para eles entenderem que não é assim que funciona no reino do céu, né? O que foi acordado foi pago e outra. É por graça, meu irmão. Você entrou por graça. Não merecia, não. Eu quebrei teu galho. Foi por graça. Está reclamando de quê? Eu fui injusto com eles porque eu prometi a mesma coisa?
Você está achando que eu fui injusto? Eu prometi o que eu prometi para eles, eu prometi para você. Você está salvo? Eles também estão. Amém que você trabalhou mais. Vai ter mais galardão. Eles não vão ter tanto galardão assim. Talvez, né? Não sei. De repente o camarada chegou antes, mas também não vai ter galardão nenhum. Porque sempre fez reclamando, né? Mas, enfim. Então, numa acepção clássica, justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Ampliando, justiça também é redistribuir àqueles que nada têm um pouco do essencial a uma vida digna. Mas, advirta-se, a justiça não pode ser confundida com igualdade. Viu aí? Então, justiça é uma coisa, igualdade é outra. Apesar de seguirem a mesma linha de ideias, não podem ser confundidas, já que a expressão igualdade não propaga uma ideia de justiça. É aquilo que eu falei para vocês. Eu agi de igualdade, dei 2 para cada um, mas eu fui injusto. Porque eu peguei 2 laranjas e lá em casa vai sobrar. E na casa do outro próximo lá, que tem 10 pessoas, 2 laranjas não vai dar para nada. A repartição foi igual, mas foi injusta. Bom? Deu para entender aí essa parte aí? Então, tem um outro exemplo aqui interessante, um exemplo assim, simplório, né? Um concurso público, por exemplo. Algumas pessoas precisam de condições especiais para a realização da prova. Um cego, por exemplo. Um cego, você sabe que existem algumas empresas aí que fazem, né? Eles têm uma quantidade de vagas. Até as Forças Armadas agora tem também como é que fala? Estatais, né? Os Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, essas empresas aí do governo também, essas agências, a ANEEL, a ANAC, enfim. Quando tem algum concurso público, eles abrem pelo menos umas 3, 4 vagas para pessoas com deficiência, né? Física, ou para cego também, né? Enfim, desde que a pessoa tenha uma formação também, né? Claro. Então, não é porque a pessoa seja cega que ela seja incapaz, tá? O cego, ele vive numa outra dimensão. E eu já vi, irmão, não me contaram, não. O cego, quando ele está trabalhando, ele é muito mais concentrado que uma pessoa que não é cega. Ele não tem distração. Eu me lembro, meu tio tinha uma cartonagem, fazia caixa de sapato, lá no interior de São Paulo, Franca. E tinha um casal de cego que trabalhava numa mesa fazendo dobra de caixa. Era o Alfredo. Um cara bem inteligente, ele, a esposa dele. Irmãos, ele era uma máquina, ele e a esposa. E eles conversavam entre si, né? Eles eram cegos, né? E às vezes a gente chegava, né? Ele sabia quando a gente chegava, eles têm uma sensibilidade tremenda. Né? Ele fala, quem chegou aí? Quem é aí? Né? Ele sabe, interessante isso. Uma coisa de Deus mesmo, uma coisa impressionante. A gente percebia como é que eles... Eu tentava fazer... Eu ia passar férias na casa do meu tio, aí eu ia ajudar na cartonagem, né? Eu não conseguia acompanhar a rapidez dele, porque tem as caixas, elas vêm riscadas, né? Papelão. Hoje em dia não, hoje as caixas são pré-montadas, né? Mas falando há 40 anos atrás isso. Então ele dobrava as caixas, já vinha nas dobrinhas, já pegava, dobrava, já tinha a maneira certa de fazer. Então eles são muito mais concentrados. Só que na hora de fazer um concurso público, que é o que nós vamos utilizar aqui, que é um exemplo, né, dessa questão de igualdade e justiça, algumas pessoas precisam de condições especiais para a realização da prova, o caso do cego, né, por exemplo. Como acréscimo de tempo, né, ele vai precisar de uma diferenciação, ou ampliação da fonte do texto, é uma pessoa que não consegue enxergar bem, porque a cegueira tem vários problemas de visão, tem vários níveis, né? É uma pessoa que não é completamente cega, ela precisa de 10 graus, um óculos, uma lente bem próxima. Tem gente que consegue só ler assim, colocando bem pertinho assim, dos olhos, né? É uma deficiência, né? Mas, enfim. Então, você abre um concurso público para ele, né? Ele vai concorrer de forma como iguais, né? Mas vai ser uma concorrência injusta. Por quê?
porque ele não tem a capacidade visual que um outro, numa pessoa normal, tem. Então, ele vai precisar de muito mais tempo para identificar ou decifrar. E para você ler também, se a prova dele for em braille, sabe o que é braille, né? Que é aquelas bolinhas que eles leem, é muito mais devagar de ler braille, por mais experiência que o cego tenha de ler. Você pode ver quando ele está, né, bem devagar, porque é letra por letra, não é igual a gente quando bate o olho na tela, a gente já vê a palavra. Eles têm que ver letra por letra no dedo, né? E tem que passar de novo para confirmar. Então é complicado. Depois ainda vai ter que pensar na questão, vai ter que passar o dedo de novo para ler as opções. Então é um concurso que todos vão concorrer em igualdade, né? Entre aspas, mas vai ser um concurso injusto. Então por isso que seria bom, né, no caso deles, ou dar mais tempo ou fazer com que eles chegassem antes. No caso do cego, né? Aí sim, você seria justo com eles. Porque se der a mesma quantidade de tempo, a não ser que você diminua o número das questões também, né? Você dá 50 questões para as pessoas normais e para essas com deficiência visual, daria 20. Né? Eu acho que seria muito mais justo e equalitário isso, né? Estaria equilibrado, com certeza. Então, na hipótese, pessoas realizam o certame, né, que é o concurso, no caso, em condições de desigualdade, mas não se pode dizer que seja uma injustiça. Então, não houve injustiça, mas houve desigualdade nesse caso aí. É nesse sentido que, para Aristóteles, olha que interessante o que disse o Aristóteles. Né? O Aristóteles é o pai da epistemologia. Nós já tivemos essa aula aqui, né? Falamos bastante coisa de epistemologia do Aristóteles. Ele vai dizer o seguinte, que a verdadeira igualdade consiste em tratar-se igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualem, desculpa, na medida em que se desigualem. Vou ler de novo. Aristóteles diz o seguinte, é nesse sentido que, para Aristóteles, a verdadeira igualdade consiste em tratar-se igualmente os iguais, então você tem que pegar todas as pessoas que são iguais, né? Pessoas que não têm problema visual nenhum, por exemplo. Então você tem que tratar eles iguais, os iguais de forma igualmente. E desigualmente os desiguais. Então aqueles que são desiguais, você também tem que dar vai ser desigual a maneira de você tratar com eles. Porque na medida que eles se desigualam dos normais, você tem que proporcionalmente tratar com eles de forma desigual para não prejudicá-los. É isso que Aristóteles disse. Tá? Um dos pontos que parece ser consenso é que a justiça é um valor, isto é, uma operação mental ou sentimental de uma pessoa ou grupo de pessoas que qualificam positivo ou negativamente ações ou fatos. Sendo um valor, a justiça motiva as pessoas a fazerem o justo, indicando a orientação à ação. Então, a justiça, nós vemos a justiça como um valor. Né? E a justiça, então, ela motiva as pessoas a fazerem o que é justo, indicando a orientação à ação. O fato, lamentavelmente, é que a justiça é quase sempre impotente diante da tirania dos homens da lei. É verdade, né? Deu uma de Drauzio Varela aqui. É verdade. Tem um videozinho dele. Aqueles que podem dizê-la e impô-la. Por isso é tão comum ouvirmos pessoas desenganadas com os sistemas judiciários clamarem pela justiça divina. Tem pessoas que foram injustiçadas, né? Pelo sistema jurídico humano. E o que está dizendo aqui que é muito comum a gente ver essas pessoas desacreditarem, elas estão desenganadas com o sistema jurídico humano, então elas começam a clamar pela justiça divina. A gente vê muito isso, irmãos, toda hora, quando a gente vê um atropelamento aí por alguém que atropelou pessoas, essa pessoa que atropelou estava bêbada, dirigindo sem carteira, né, perdeu o controle do carro e passou por cima de um monte de gente e matou. E a justiça vai e solta um camarada desse. Isso é um criminoso. Né? Aí as famílias vão dizer, olha, não dá para acreditar nessa justiça, mas a justiça divina
não vai falhar. E não falha mesmo. Que a pessoa se conserte, né? Tenha misericórdia. Deus tem misericórdia dessas almas. Né? Agora, eu não sei como é que vive uma pessoa dessa, né? Em estado de consciência. Saber que matou uma família, por exemplo, estava dirigindo bêbado. Será que vai ficar em paz uma pessoa dessa? Mesmo livre? Porque essa questão de liberdade é uma coisa muito subjetiva, né? A pessoa pode estar livre da cadeia, mas ela, na mente dela, ela está condenada. Isso é tão verdade, irmãos, porque, olha só, isso é coisa da... A nossa matéria é sobre direito, né? A igreja e o direito civil. Depois você pode até procurar aí no Código Penal, você vai ver que é assim que funciona. Por exemplo, se Deus me livre de acontecer uma coisa dessa, né? Mas se entrasse um bandido aqui na minha casa e viesse com uma arma para matar minha família, aí eu conseguisse uma luta corporal com ele, pegar a arma e matasse ele, né? Foi, como é que fala? Defesa própria, né? Até a lei respalda, né? Não vou ser preso. Mas vamos supor que acontecesse alguma coisa, não, você foi culpado, tá? Você não deu chance para o bandido. Eu vou ser preso. Tá, vou pagar. Mas aí vamos supor que o camarada, como aconteceu recentemente, o camarada estava limpando a arma dele, e colocou no lugar lá a arma, só que ele deixou a arma municiada, estava com munição dentro. Aí uma criança pegou a arma, um filhinho dele lá, e foi brincar com a arma e se matou com aquela arma. Pelo código criminal, né? O nosso código criminal aí, ele vai dizer que, no caso do pai, que é o dono da arma, né? Ele não vai preso, sabe por quê? Porque a morte do filho, o acidente, já foi a pena. É interessante, isso está escrito lá no Código Penal, né? É claro que como é que vai prender o cara ainda, apesar de ele ter perdido, né? Então a perda do filho é a pena que ele está sofrendo, né? É terrível isso. Mas, enfim, vamos prosseguir. Então, infelizmente, a justiça nem sempre ela vai ser cumprida, né, como se espera. Em muitas situações, nós seremos desenganados, né? Nós vamos perder nossa esperança na justiça dos homens. Mas, mais uma vez, eu falo para os irmãos que a justiça de Deus não falha. O cristão e a justiça. Agora tem um fato bem interessante aqui, antes da gente tomar um cafezinho. A Bíblia mesmo, lá em 1 Coríntios, né, capítulo 6, diz assim: ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto perante infiéis. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele não está desestimulando você a ir para a justiça, tá? Só que existem algumas questões, irmãos, que não precisaria ir para a justiça comum, né? Porque a justiça comum, o apóstolo Paulo aqui trata como infiéis. E a justiça nossa, né? A justiça cristã, ela poderia ser tratada com os santos. E aí, de repente, levaria a questão para uma assembleia na igreja, e essa assembleia decidiria o caso entre os santos. Mas, infelizmente, em muitas situações, ao invés de levar para os santos, as pessoas preferem levar para a justiça comum. Mas será que é pecado levar para a justiça comum? Não, não é pecado, né? Bem, vez ou outra, em diversas passagens do Velho Testamento, a Bíblia ordena explicitamente que se matem mulheres, crianças, no contexto do Antigo Testamento, né? E às vezes manda aniquilar toda uma cidade ou nação. Então você pode dizer, não,
Mas, nesse caso, temos que interpretar a situação, o contexto histórico e a relação dos preceitos com o plano de Deus segundo a manifestação do tempo. Então, perceba que para o que nós aceitamos como certo, dispensamos interpretações mais detalhadas, né? Então, aquilo que eu defendo como certo, então eu vou ter uma interpretação mais detalhada. Enquanto a uma compreensão diferente do nosso campo de aceitação dogmática, sempre apelamos para mais, porém, é no contexto do tal, né? Então, isso é comum, né, a gente fazer isso. Então, na época do apóstolo Paulo, o sistema estatal de regulação dos conflitos, jurisdição estatal, era tipicamente de controle social, político e religioso. Como os seguidores de Jesus começavam a fazer barulho nas vilas e cidades, o poder estatal, através das suas autoridades, certamente imporia leis rígidas e julgamentos severos aos seguidores do caminho, causando todo tipo de aversão pelos cristãos e esse sistema injusto e com razão. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: enquanto a igreja cristã ela foi considerada como uma fragmentação do judaísmo, ela era bem aceita. Mas a partir do momento que começaram os judeus a perseguir a própria igreja, e a igreja começou a seguir o seu caminho, né, desenvolvendo-se, você vai ver na história da igreja que todo mundo se voltou contra a igreja. Os judeus, o Império Romano, o próprio Nero mandou matar cristãos. Diz que na época de Nero lá não existia mais uma árvore que pudesse suportar o corpo humano, porque todas tinham servido como lâmpadas. Eles amarravam os cristãos embebidos em piche e botava fogo no cristão e iluminava a cidade de Roma durante a noite. Nero fazia isso. Nero na época de Paulo, né? Então, enquanto a igreja era só, entendia-se como uma seita judaica, né? Eles entendiam que acreditavam, achavam, né, que a igreja era um judaísmo, uma facção, né, como se fosse um farisaísmo, um saduceu, um herodiano, um essênio, né? Aí tinha os cristãos também, como se fosse uma seita. Aí eles aceitavam. Aí, a partir do momento que o próprio judeu começou a perseguir a igreja, já na época de Paulo, era assim um pouquinho antes, né? Na época de que Estevão foi apedrejado pelos judeus, né? Capítulo 7 ali, de Atos dos Apóstolos. Então, a partir dali, a igreja então passou a ser inimiga do Estado. Por isso que nós vamos ter os apologetas, né? Os apologistas, né? Que foram exatamente aqueles que defenderam a igreja. E também tinha os que defendiam a igreja contra o Estado, que condenava o Estado por estar perseguindo os cristãos indevidamente, né? Então, o apóstolo Paulo, nesse contexto que ele viveu, o próprio sistema jurídico era considerado perverso e ímpio, né? E ele vai chamar aqui de infiéis, né? Aqui, ó, ele vai falar que são os infiéis, né? Cadê? Os infiéis, perante os infiéis, tá vendo? Ele vai dizer que eles são infiéis. Só que, veja como é que o contexto muda, né, irmãos? Você vai ver que já no século IV, quando o Constantino ele começa a ver com bons olhos a igreja, depois daquela visão, daquela visagem que ele diz ter tido lá, que sobre esse sinal você vencerá. E ele ainda tinha lá um personal prophet com ele, lá um tal de Lactâncio, né? Que era tipo um profeta pessoal dele, que dizia, não, ó Constantino, Deus é contigo, aquela coisa toda. Bom, aí ele começou a ver com bons olhos a igreja, se converteu ao cristianismo, e lá na frente, no ano 400 e alguma coisa, o Teodósio que vai oficializar a igreja cristã, o cristianismo como a religião oficial do Estado, ou do Império, melhor dizendo, né? Romano. Aí, então, agora o Império não era mais infiel, né? Porque o Império agora era amiguinho. Então, veja como é que muda o contexto. Então, até antes da igreja ser a religião oficial do Estado,
o Estado era infiel. O apóstolo Paulo escreve sobre isso. Só que depois disso, não mais, né? Daí para frente acabou. Também acabou a igreja, né? Infelizmente. Bom, nós vamos tomar um cafezinho agora. Eu vou encerrar esse primeiro momento da nossa aula. Deixa eu só mudar aqui o... Nós vamos dar uma encerradinha nesse momento. Eu vou pausar aqui esse primeiro tempo, a aula 2, tempo 1, aos que estão assistindo, e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Então, que Deus abençoe os irmãos.